Amém? Muito bem, nós vamos à leitura em Apocalipse, capítulo 9, a nossa leitura para o culto de hoje. Apocalipse 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. É bom ouvir sua voz, ainda que ela sempre procede de corpo humano, porque esta foi a sua ideia, diz o seu profeta. E nós temos que admitir, porque a sua ideia é certa. Queremos agir de acordo com a ideia do Senhor, porque a nossa ideia é uma negação, mas a do Senhor é correta. Ainda que no presente momento, até o açoite, as provas não parecem bom, mas diz a sua palavra que depois de um tempo aquilo nós vamos refletir que precisávamos daquelas coisas. Assim, Pai, ouvir sua voz através de mortal é tão simples, mas o Senhor gosta de esconder desta maneira. Ajuda-me a ajudar meus irmãos, pois todos amamos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tempo de mudança. Já temos estudado sobre isso, que em cada tempo de mudança, todo mundo sofre. Tudo sofre, a natureza sofre, as crianças sofrem, os adolescentes sofrem. Todo mundo sofre porque é um tempo, e aquele tempo tem que cumprir, e a gente tem que passar por aquele sofrimento por causa da mudança. Estou falando de criança, talvez as pessoas não entendam, mas a criança tem sempre sua mudança do 7, seu primeiro 7, depois do 7 para o 14, nesse segundo 7 tem outra mudança, depois no 21 tem outra mudança, e o 28 já está maduro.
4 vezes 7 está maduro. Nós temos passado sobre isso. Então, o tempo de mudança não é fácil para ninguém. Todo mundo sofre, o lar sofre, o pastor sofre, a igreja sofre, porque é um período de mudança. E a gente tem que descer à altura daquelas pessoas, porque elas estão passando por aquela mudança. E não adianta pensar que você não vai, porque vai passar. Você vê que a nora fala da sogra, mas daqui 20 anos, aquela nora vai ser sogra e a nora dela vai falar dela. Sempre é assim. Mas hoje, porque ela é nora, ela fala da sogra. Mas ela esquece que um dia ela vai ser sogra também. E hoje, porque ela é nora, ela diz, oh, sogra é difícil tolerar. Então ela tem que saber que daqui a uns anos ela tem filhos e esses filhos vão casar e ela vai ser sogra. Vai mudar a ideia dela também. Quem sabe ela vai pensar que ela é a sogra perfeita. Quem fala do outro sempre pensa que é perfeito. E todo mundo tem falha. Todos nós falhamos. Então não adianta pensar em perfeição nesse corpo, porque a nossa perfeição, como diz o irmão Brana, está relativa ao sacrifício de Cristo. Eu não sou perfeito porque eu quero, porque eu faço alguma coisa boa. Sou perfeito porque Cristo, que é perfeito, está em mim. Então, isto é muito bom. Mas estava pensando nesse tempo de mudança, me veio que o tempo de mudança, a gente sempre tem que ter alguma coisa para poder dar um começo, né? Então, o parágrafo 193 da Festa das Trombetas, no final do parágrafo, tem uma mudança que é muito simples, onde o profeta diz, a estrela de 6 pontas de Davi, ele diz que ele levantaria aquela insígnia nos últimos dias, quando ela estivesse voltando. Então tem que mudar, para poder ter uma estrela de 6 pontas, tem que mudar do gentil para o judeu. É um tempo de mudança, as pessoas não percebem, mas é um tempo de mudança. Eu não sei, eu não tenho lido aqui sobre o que o irmão Brana fala, da nossa estrela de 5 pontas, porque tem essa estrela desta forma, e depois fala que está voltando novamente a estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontas, e que há uma necessidade das pessoas observar que para este tempo está havendo uma mudança. Quer dizer, o reino gentil está terminando e o reino judeu está para começar. Mas a gente vê que tem muita coisa ainda para chegar até lá. A mudança do nosso período, como da era de Laodiceia para a era da noiva. Oh, mas não há mais eras. Não há mesmo. Dentro desta era de Laodiceia foi tirada a noiva. A noiva saiu daí de dentro, você tem que notar, porque ela nasceu ali dentro. Como muitos israelitas nasceram em Gozém, que era o Egito, mas foi tirado de dentro de Gozém, porque o ministério de Deus era tirá-los dali. Tinha que mudar aquele tempo, era um tempo de mudança. Você vai ter que sair do governo do homem para passar para o governo de um profeta, porque o governo de um profeta era o governo de Deus. Nós lemos na Bíblia que era assim, no tempo de Samuel, ele era rei, sacerdote e profeta, assim como Cristo é, rei, sacerdote e profeta. Todos os 3 ofícios estavam reunidos em Samuel, como rei, sacerdote e profeta. Mas o povo de Israel chegou ao ponto de não querer isto tudo num homem só. Eles quiseram ver isto dividido, separado. E eles tiveram, do jeito que eles quiseram, eles assim tiveram. Mas tudo isso deu problema para eles.
Israel quis, mas que teve problema, teve. Cada vez que separava o sacerdócio do profeta, havia problema. Você pode ver que quando o profeta Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, a hora que ele desceu lá do monte, o sacerdote embaixo já tinha recebido, já tinha pego os brincos, as pulseiras das mulheres e feito um bezerro de ouro e estavam adorando um bezerro. Então, o que acontece é que você precisa de unificar estes ofícios, rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta tem que estar hoje em você, porque Cristo está em você. Ele está fazendo os 3 ofícios em você. Ele está reinando e ele está te governando, ele está intercedendo por você. É Cristo em você. Amém? Então é rei, sacerdote e profeta. Quer dizer, se você não tiver a palavra do profeta hoje, você não tem a perfeição da manifestação de Deus na sua vida. Para ter esta perfeição, você precisa acompanhar o que Deus tem através do profeta. Quando Deus faz isto, Ele está trazendo o mesmo que trouxe através de Samuel para nós. Ele tinha em Samuel, Ele teve em Jesus Cristo e Ele tem também no ministério profético. E você vai ver que não é o homem fazendo aquilo, mas é o ministério de Deus dentro de um homem. Não era o homem Samuel, mas todos tinham que respeitar o homem Samuel. Mas não era o homem Samuel, mas eram os ofícios que o homem Samuel tinha em si. E aqueles ofícios trazia Deus em cena, como rei, como sacerdote e como profeta perante Israel. Então você vê, o dia que eles separam um do outro, já há problema. Quando Arão ficou sozinho, já deu problema. E logo em seguida entrou a idolatria, porque Arão estava sem profeta. O profeta estava no monte. E esse espaço de tempo que nós vivemos é o que temos que tomar cuidado por causa da palavra de Deus. Ela quer reinar em nós, ela quer interceder e ela quer ser um profeta em nós. A palavra, Deus faz isso, porque Ele fez através do profeta e quer fazer através de nós. Por quê? Se você for olhar Apocalipse 10, 8 a 11, aquele povo que é tipificado em João, que foi ao anjo forte e comeu o livrinho, profetizou. Diz, profetizes a reis, povos, nações e línguas. Então, o ministério profético desce para o quíntuplo de Efésios, que está no corpo de Cristo, bem liderado. Você não pode separar esses ofícios, porque se você os separa, você tem estado em perigo, como esteve Israel. Então vamos unificar esses ofícios dentro do homem, assim como você não pode separar o pai do filho. Quem me vê a mim, vê o pai. Você não pode separar. Não, tem que ver o filho à parte. Não, o filho estava mostrando o pai. Diz irmão Brana, o filho estava revelando o pai. O filho não estava revelando ele. Não, ele era filho porque era a revelação do pai, que é espírito, que não pode ser tocado, não pode ser visto, mas quem me vê a mim, vê o pai. Amém? Então, são coisinhas que a gente precisa carregar para ter uma fé segura. Se você separar o pai do filho, o que você faz? Você faz, ou se é um adorador como testemunho de Jeová. Boas pessoas que trabalham mais que todos. Mas o que eles fizeram foi separar o pai do filho. E chamaram o pai de Jeová, o filho de Jesus, e o pai é mais velho, e o filho é mais novo, e o pai tem todo o poder, e o filho não. O filho precisa de poder. E logo eles chamam o Espírito Santo de uma força ativa. Quer dizer, separou tudo aquilo. Se você separa, aquilo você não tem poder. É uma igreja
impotente, é uma igreja sem a bênção de Deus. É um grupo de gente sem a bênção da palavra. Mas quando você traz o Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 ofícios e não 3 pessoas, mas 3 ofícios da mesma pessoa, e você traz a uma unificação, que é chamado deidade, como nós temos na mensagem do profeta, ali você vê tudo em um somente. Amém? Você vai ver o Pai trabalhando através do Filho. Agora, o que o Pai é? É Espírito. Então, ele tem que trabalhar. Mas como que ele trabalha? Através do Filho. É por isso que o Filho diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque não tem jeito do Pai trabalhar sem o Filho trabalhar. Porque o Pai trabalha, mas dá a demonstração do trabalho através das obras do Filho. Porque o Pai trabalha de forma espiritual, mas ele é realçado, ele é visto, ele é manifestado através do Filho, que é a manifestação daquele Pai que é Espírito. Amém? Assim, o Espírito Santo trabalha até agora e eu trabalho também. Como que você está? O Espírito Santo não está parado. O Espírito Santo está trabalhando. E eu também. Então, se o Espírito Santo está trabalhando, eu também estou, porque o Espírito Santo tem que ter alguém para manifestar suas obras, assim como o Pai, que é Espírito, precisava do Filho para manifestar o que era o Pai. O Espírito Santo precisa de mim e de você para nós manifestarmos o que é o Espírito Santo. Amém. Amém? Aleluia. Então, pensando nisto, você vê a mudança de uma estrela de 5 pontas dos gentios para uma estrela de 6 pontas dos judeus. Se está voltando a antiga insígnia, como diz o profeta aqui, se está voltando é porque ela não estava no momento. Mas nós tivemos um período de 7 eras da igreja. E o período de 7 eras da igreja, nós tivemos a estrela nas 7 eras da igreja. E até a estrela nas 7 eras da igreja, ela não é uma estrela judia. Ela é uma estrela gentia. É um mensageiro. E não é um mensageiro judeu, é um mensageiro gentil. Então nós temos 5 mensageiros e temos 2 profetas. São 7 estrelas. Todas elas brilharam em seu dia, que era noite, refletia sua luz, porque é a noite que precisa de luz. Quando vem a luz, é porque é para mostrar que você estava vivendo em trevas. Então, você tem que optar por aquela luz que manifestou. E as trevas têm que dissipar, porque onde chega a luz, as trevas vão embora. Não precisa nem da luz dizer assim, vai embora trevas. Não, a luz vai chegando e a treva vai arredando. As trevas vai ficando ou num canto, ela vai sendo encurralada, mas ela não pode ficar onde há luz. A palavra de Deus, por todo este tempo, ela estava sem sua manifestação. E temos que ver isto claramente. Eu posso ver isto mais claro. Porque nós tivemos 7 eras da igreja e nós tivemos luz no princípio com o profeta Paulo. Mas tivemos depois mais 5 mensageiros e estes mensageiros não puderam trazer luz suficiente senão para o seu dia. Só para o seu dia e não podia trazer restaurando a luz da palavra que os homens haviam perdido aquela luz. Então o que Deus prometeu? Mas nos dias da voz do 7º anjo seria revelado o mistério. Nos dias de Elias, eu converterei os corações dos filhos aos pais. Nos dias do entardecer, haverá luz. Então, quando a luz chega no entardecer, por que a luz não veio no tempo de Lutero? Porque ele só era a estrela do dia. Ele não podia trazer a luz. A luz como Paulo trouxe e mostrou que os que estavam fora da mensagem de Paulo estavam perdidos. Paulo mostrou claro aquilo. Os judeus tinham que prosseguir para o seu lado e se eles quisessem salvação, teriam que vir agora a um evangelho que Paulo estava pregando. Porque aquele evangelho é que mostrava a luz do dia.
Pedro foi um apóstolo e profeta aos judeus. Ele teve que testificar entre os judeus que o Messias, o qual eles mataram, era verdadeiro. Ele era verdadeiro. Mas depois disto, meus irmãos, Deus não tratou mais com os judeus. E ele tem prometido tratar nesses últimos dias com os judeus novamente, mas primeiro ele teria que trazer luz para a igreja no entardecer, conforme Zacarias 14, verso 7, que no entardecer haverá luz. E estas coisas já aconteceram quando o profeta estava na terra. Nós temos aprendido, como está na mensagem O Profeta do Século XX, que luz no entardecer é luz na América, é o nascimento do profeta. Luz no entardecer é o nascimento. Agora, quando o profeta estava mostrando que a luz tinha chegado dos selos, já era outra luz. Não era a luz do nascimento dele, mas era que a palavra já havia sido restaurada em sua potência e agora estava mostrando luz naqueles dias. Nos dias do profeta é que a luz manifestou. Então, todos os demais mensageiros tiveram a luz para o seu dia como uma estrela, mas não podia trazer a palavra em sua totalidade, porque Deus tinha dito que era nos dias do sétimo anjo. Amém. Então, houve esta mudança e a gente tem que admitir, uma mudança de estrela. Agora não há mais estrela para os gentios. O último profeta, estrela para os gentios, foi o sétimo anjo, William Marion Branham. O último. Não tem mais profeta para a igreja gentia. Ela recebeu seu último sinal e agora, após o último sinal que ela recebeu, que foi Deus em carne, como Abraão recebeu seu último sinal, que foi Elohim manifestado em carne na sua tenda, assim também nós recebemos o último sinal. Deus já veio em carne e após Abraão receber seu último sinal, não houve mais nenhum mensageiro até que Isaque nascesse. Então, após a igreja ter recebido seu último sinal, que foi o Elias, o sétimo anjo, o William Marion Branham, não haverá mais nenhum mensageiro entre o profeta que veio e a noiva que vai ser arrebatada, que é o Filho manifesto nos ares em busca do seu povo. Amém? Bom, eu devo ter deixado a mensagem ali, mas está na mensagem ouvi, mas agora veja. Nós agora encontraremos com ele no céu, porque o Filho será revelado do céu, assim como o Filho foi revelado para Abraão, um filho natural. Nós recebemos o Filho espiritual. Ele será revelado do céu. Amém? Lembrou parar? Não. Então vamos deixar. Ouvir, mas agora veja. Está ali para você poder meditar nestas coisas, que é muito bom. Então, é uma mudança. E a mudança, um tempo de mudança, e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Nós já falamos sobre isso, eu não quero passar muito sobre isso, mas apenas dar uma alusão no assunto, que quando Jesus chegou, era num tempo de mudança também, estava mudando a lei para a graça. Mas não tem lei, mas daqui para frente agora é graça, está mudando. E foi difícil, os judeus rejeitaram, chamaram ele de Beelzebu, não creram nele, porque havia uma mudança. Eles olhavam no Velho Testamento e diziam, não, mas aqui nesse Velho Testamento que nós temos em mãos é diferente. Olha o que Moisés disse. Olha. Agora, isso é tão importante, meus irmãos, vocês saberem que aquilo que Jesus disse não estava escrito naquele Velho Testamento que eles tinham, aquele pergaminho, mas o que Jesus disse estava escrito na Bíblia de Deus. Entende? Quando Jesus falou, aquele que não comer minha carne, beber meu sangue, não tem vida em si mesmo, não estava escrito no pergaminho do Antigo Testamento, mas já estava escrito no pergaminho do Novo Testamento nos céus, e Jesus estava falando uma coisa que não era da terra,
mas era do céu. E quando a coisa é do céu, ela é nova na terra e não é entendida pelos terrenos, porque os terrenos precisam nascer de novo para que possam entender o reino do céu. Amém. Amém. Eu regozijo com pouca coisa. Eu sinto bem com pouca coisa. Então, houve uma mudança? Houve. Quando Deus for trabalhar entre os judeus agora, qual a estrela que é? A de 6 pontas. Então não haverá tempo mais para os gentios? Não. Desde quando o profeta veio na terra, ali encerrou este espaço de tempo. Irmão Brana diz, Deus é um separador. Eu quero passar por alguma coisa dessa, ver se eu dou conta. Deus é um separador, 190. Ele diz aqui, a festa das trombetas. Há uma diferença. A diferença é mesmo no indivíduo. Deus disse, separai-me a Paulo e Barnabé. Isto é certo. Deus é um separador, não um misturador. E se vocês notarem, se Barnabé quisesse ter mais nome, deveria, por ser um homem muito abençoado, parece que tinha que ficar quietinho ao lado de Paulo. Porque depois que ele separou de Paulo, você não ouve falar muito mais em Barnabé. Assim já se torna mais difícil, porque Deus estava tratando com Paulo. Deus tinha uma mensagem através de Paulo, e nós temos que entender quando Deus tem uma mensagem através de um homem, como teve através do irmão Brana, nós temos que entender, qualquer outro tem que sair de cena, porque aquele foi um profeta vindicado pela Escritura, vindicado pela coluna de fogo, vindicado pela nuvem que veio no monte pôr do sol, aquela pirâmide de 7 anjos, ele foi vindicado. O William Branham foi vindicado. Se houver, e quando houver um outro profeta para os judeus, esse profeta terá sua vindicação no céu, terá sua vindicação na terra, terá sua vindicação nas ações. Ele terá. Por quê? Porque ele será um profeta para os judeus. Mas para nós, o último profeta mensageiro foi o William Branham. Então Deus é um separador, não misturador. A igreja deseja um bom misturador. Aquele que mistura as coisas de Deus com as do homem. A igreja gosta do misturador. Hoje, que os deixe usar trajes de banho, shorts e tudo mais. E saírem e comportarem assim. Mas Deus disse, separai-me, separa-te do mundo. Amém. E essas mensagens, muitas vezes, não é muito desejada pelas pessoas, porque é uma mensagem de separação. 198, a festa das trombetas. É um tempo de mudança. Vamos notar aqui. Tempo de mudança, porque está acontecendo a revelação dos selos e o toque das trombetas. E as trombetas judias, dentro do 6º selo. 198, a festa das trombetas. No 6º selo, quando isto se abriu, quer dizer, quando abriu o 6º selo, a perseguição atingiu os judeus num ponto de vista literal. Então guarde bem, quando abriu o 6º selo, aquilo atingiu os judeus num ponto de vista literal. O que é atingir num ponto de vista literal? É você saber do holocausto que houve naquele tempo, quando Hitler e os demais levaram os judeus à matança. O que era aquilo? Era cumprimento daquele 6º selo, abrindo o 6º selo e cumprindo esta 6ª trombeta. Já estava tudo ali, porque as trombetas soaram dentro do 6º selo, naquele inteirinho, em que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann estavam liderando. Eram homens tremendos que estavam fazendo o seu trabalho, cumprindo a Bíblia, sem saber. Tinha que existir tais homens para cumprir a Bíblia aqui nesta terra. Então, a perseguição atingiu os judeus num ponto de vista literal. E aqui veio a perseguição da igreja no ponto de vista eclesiástico. Para nós, foi a perseguição na religião. Por quê? Por causa da abertura dos selos. Quando abre um selo, então aquilo causa um distúrbio religioso. Mas quando toca uma trombeta, então dá uma guerra.
E ali era exatamente a guerra da sexta trombeta que estava acontecendo através de Hitler, naquele período, e o massacre dos judeus. É o que o irmão Brana nos ensina aqui no 198. Tem pouco tempo agora. Muito bem, mas vamos aqui mais um pouquinho. Você tem que ver a mudança. Deus tratando com a igreja e, ao mesmo tempo, Ele tratando com a igreja, os judeus sofrendo aquela pressão. Mas Deus não podia revelar os mistérios para a igreja enquanto aquilo não acontecesse, porque primeiro tinha que cumprir o quinto e o sexto selo ali com os judeus, para aquelas almas que morreram no holocausto ir para debaixo do altar e clamar: até quando, Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue desses que habitam sobre a terra? Eles estavam clamando por vingança. Então eram almas de judeus que estavam clamando por vingança. Nesse tempo, Deus estava levando Israel, voltando Israel para a sua pátria, porque sem aquela pressão, sem aquela guerra, Israel não sentiria desejo de retornar para lá. Mas com aquele massacre, então Israel voltou para a sua pátria em 1948. Exatamente um espaço de tempo que Deus tinha que deixar a coisa cumprir, literalmente, entre os judeus, para que Deus pudesse depois manifestar o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, quando o Senhor veio no Monte Pôr do Sol. Amém? Vocês estão entendendo? Irmão Brana mostra nestes parágrafos, nós temos vários parágrafos aqui também, que isso tudo aconteceu e um pouquinho antes, aquilo aconteceu um pouquinho antes da manifestação do sétimo selo. Bom, são coisas que o tempo tem que mostrar para nós. Era um tempo de mudança, que Deus já estava para deixar os gentios e voltar para os judeus. Ele já estava para fazer isso, só que ele não podia sem terminar o trabalho conosco. Então tinha que cumprir para que aquelas almas fossem para debaixo do altar do quinto e no sexto selo, a perseguição, o massacre, que tinha que cumprir também, que vocês podem notar aqui, que a Bíblia mesmo diz que aquilo tinha que acontecer, era sobre os homens. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E essa terça parte dos homens era exatamente entre os judeus. Não tem a ver conosco, porque aquilo ali são trombetas, e trombetas cumprem com os judeus. E Deus cumpriu sua parte ali, trazendo luz para a igreja, porque a igreja precisava daquele cumprimento, para que depois o próprio Deus revelasse para o sétimo anjo o que era quinto, sexto selo. Se não tivesse aqueles acontecimentos ali, como que ele revelaria? Para revelar aquilo, precisou daqueles acontecimentos, das almas irem para debaixo do altar. Deixa eu ver se eu dou conta de mais um parágrafo. Eu queria falar sobre o Espírito Santo ter sido solto, e foi preso e foi solto. Eu vou deixar para quinta-feira. Não vou dar conta agora mesmo, né? Mas a trombeta soou após o jubileu pentecostal, 211. Que é muito bom você saber disso, que o jubileu pentecostal, irmãos, ele veio até o período da era de Laodiceia. É o jubileu pentecostal. Então, as trombetas tinham que soar neste jubileu pentecostal. Olha aqui. Não perca isto, gente. E vocês na fita, ouça atentamente. Este tem sido o tempo da festa pentecostal. Festa pentecostal. Ela veio desde o Pentecostes, em Atos que você vê, até o final de Laodiceia, é a festa pentecostal, porque é a era do Espírito Santo nesta festa pentecostal. Esse tem sido o tempo da festa pentecostal. Os judeus se silenciaram, eles rejeitaram isso. Agora, eles têm que serem chamados de volta à expiação. Nós sabemos quem era a expiação, eles não sabiam. Eles rejeitaram a expiação. E a trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os judeus.
Vocês estão entendendo? Então, a trombeta soou, você vai ver esta sexta trombeta, ela soou após o jubileu pentecostal, para que pudesse juntar os judeus para que eles retornassem para a sua terra em 48. Isto aconteceu. Não pode você ver como aquela trombeta de perseguição sob Hitler tocou e os judeus foram forçados a se reunirem para que cumprisse as Escrituras. Agora, você entendeu isto? Todos que compreenderam isso, digam amém. Meu Deus do céu, fica tão difícil as pessoas talvez falar amém. Eu estou compreendendo isso. O jubileu pentecostal terminou ali, quando aquela trombeta tocou. Então aí entra a mensagem do sétimo anjo depois para a igreja. É daí que vai entrar a mensagem do sétimo anjo, do sétimo selo, dos 7 trovões. Teria que acontecer aquilo primeiro. O massacre dos judeus tinha que acontecer para que as almas fossem para debaixo do altar. Quando você lê, João teve uma visão de almas debaixo do altar. Ele teve a visão, mas no tempo de Hitler foi o cumprimento da visão que João teve do 5º selo. Vocês estão me entendendo? João teve a visão, mas no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, exatamente nesse período, foi o cumprimento. Assim como João teve a visão de que o cordeiro o leão tinha vencido, mas quando ele virou para ver o leão, ele viu o cordeiro. É a mesma coisa. Naquele tempo, ele teve a visão. No tempo de William Branham, não é visão, é cumprimento da visão. Então, é o tempo de mudança. E as pessoas têm suas dificuldades hoje, porque tem que sair de Laodiceia e crer no sétimo anjo. Tem que sair de Laodiceia e saber que nem Jesus está dentro desse sistema evangélico do mundo. Ele, o que Jesus é? A palavra. Ou você diz, mas eles são abençoados. Jesus dá bênção para todo mundo. Você não precisa nem servir ele te abençoa. Ele abençoa, ele prometeu abençoar. Ele diz que a chuva cai sobre bons e maus. Ele já é assim mesmo. Deus abençoa. Coisas naturais estão sobre o povo, mas a palavra não. Jesus está fora do sistema denominacional, porque ele é a palavra. E que palavra ele é? Ele é o cumprimento de Apocalipse 10. Ele é o cumprimento do sétimo selo. E o sétimo selo é tanto Cristo, que quando foi para cumprir o sétimo selo, quem veio foi Cristo. Se para cumprir no tempo de Abraão, o próprio Deus diz, olha, eu tenho que descer lá. Quando foi no tempo de William Branham, Deus também teve que descer aqui. Ele diz, não pode ser só 7 anjos, eu tenho que ir junto. Ele desceu do trono, ele veio, ele manifestou, e os mensageiros, aqueles 7 anjos, foram a sua peruca branca de juízo sobre o povo. Por que juízo? Porque já passou o tempo da graça. E ele veio manifestando numa peruca de juiz para o povo, para mostrar porque já no Apocalipse, nas eras da igreja, ele se apresentou daquela forma, como juiz, mas lá era visão. Quando ele apresentou nas eras, era visão, mas quando ele cumpriu isso no Monte Pôr do Sol, era o cumprimento da visão. Amém? Então, nesse tempo de mudança, dê graças a Deus que você conseguiu mudar de Santíssima Trindade para Deidade. Você conseguiu mudar. Você conseguiu mudar agora de primeira e segunda etapa para a terceira. Você conseguiu essas mudanças. Você consegue ver que agora Deus vai tratar com os judeus com a estrela de 6 pontas. Você consegue ver isso. É a graça de Deus para nós. Amém? Se outros não têm, dê graças, porque Ele tem dado a graça para você. Obrigado, Senhor, por podermos ver estas coisas que são tão tremendas e o mundo não dá nenhum valor, mas nós a valorizamos porque é Deus falando conosco através da sua palavra. Obrigado por tudo. Ajuda esse povo a ter entendimento e revelação desta luz final para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.
vivifica no Senhor. Tudo era alegria, a tristeza saía onde Cristo chegava. A dor e a agonia, tudo isto fugia, porque Ele ali estava. Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo também ressuscitou. Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou, aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Zaqueu se alegrou, em sua casa ele entrou, juntos foram à mesa. Não teve que esperar o anjo agitar o tanque de beleza. Foi só ele chegar, com poder ordenar, e o enfermo sarou. Assim aconteceu ao cego Bartimeu, novos olhos ganhou. Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou, aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente.